Nós estamos estudando a palavra de Deus, já a terceira parte de João capítulo 6. Ali no segundo versículo fala assim, que grandes multidões seguiam Jesus, porque viam sinais que ele fazia sobre os enfermos. E se hoje não fizermos sinais, as pessoas ficam em dúvida. Mas o Evangelho não é mais uma religião, nunca foi uma religião. O Evangelho é a boa notícia daquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor. Quando você aprende que ele levou as suas doenças, enfermidades, dores, transgressões, iniquidades, o castigo que lhe trazia a paz estava sobre ele, você então descobriu a verdade. A verdade liberta você e você passa a ser uma pessoa verdadeiramente feliz, contente, andando com Cristo e fazendo a vontade de Deus. Hoje é um dia que Deus quer lhe abençoar, Deus quer tocar em você, Deus quer mudar a sua vida e fazer de você uma pessoa abençoada, e você pode ter certeza que isso vai acontecer com você. Então vamos lá para João capítulo meia dúzia, 6, para a gente poder começar aprendendo aqui, e isso vai fazer uma diferença tremenda. Eu vou começar hoje no versículo 39, que eu já estou nesse aqui, apesar que os primeiros versículos eu não peguei, que era aquele caso que Jesus Cristo foi e multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, que nós já pregamos muitas vezes aqui, já está bem conhecido o povo. E depois foi a passagem dele pelo mar, que os discípulos ficaram com medo, estava uma tempestade tremenda, ele veio andando sobre as águas na maior tranquilidade. Você pode estar no pior problema da sua vida, Jesus vem tranquilo para dar a solução para você. Eu aconselho você a não ficar agitado não, porque você perde a orientação divina. Você entra na presença de Deus, ora até você sentir que você está bem, manda o mal embora e descansa no Senhor. Mas missionário, e se não vai acontecer nada? Você está na presença de Deus, Ele vai tomar conta daquilo que você precisa. Então vamos agora ao versículo 39, vou ler o 38 para você entender. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí você pergunta, qual é a vontade de Deus para a minha vida? É uma boa pergunta, porque Ele tem uma vontade para a sua vida, Ele tem um plano. Antes dEle criar tudo, primeiro Ele fez todas as coisas para que nós estivéssemos numa terra onde tem, não como os outros planetas, só tem lá areia, só tem poeira lá. Aqui não, tem capim-bum para os gados, tem água boa para os gados, para todo mundo, para nós bebermos, tem verduras que fazem bem, legumes, variedade. E todas elas, não tem uma que é estéril de nutriente, todas elas têm nutriente que nós precisamos. Quando a pessoa não foi bem ensinada quando é criança, aí isso eu não gosto, isso eu não gosto. Fala perto de mim, se eu fosse você, gostaria. Porque Jesus colocou aqui uns elementos aqui que vão fazer falta para você. E você depois vai dizer, mas eu não sei o que está acontecendo. Por que eu estou fraco assim? Por que eu estou suscetível a todo tipo de doença? Está faltando aquele coisa. Uma vez eu estava em Barretos, comendo com um pastor, e 2 pastores, o de lá e um que era nosso, e estava andando comigo aquele dia para aprender a fazer campanhas. Muito de Deus os 2. Aí o cidadão trouxe lá, tipo assim, uma feijoada, e trouxe couve. Aí eu falei, pega, irmão. Não, isso eu não gosto. Aí eu virei para Frei Jesus, o senhor não sabia o que estava fazendo, hein? O senhor fez aqui isso, faz um bem tão grande para a gente. Mas o nosso colega aí disse que não gosta, que se não precisa disso. Ele perguntou, eu vou comer. Você é igual a gente faz às vezes com criança, né? Quer dizer, mas é verdade que eu falei. Como é que a pessoa diz, não gosta? Prova, rapaz. Mas às vezes a própria mãe é que atrapalha. Vocês que são mãe, assim, esse quiabo é babento. O garoto pensa que babento quer dizer que não presta, faz uma cara feia. O quiabo bom é quando ele é babento. É gostoso. Você quer ver a água ficar melhor? À noite você pega um quiabo ou 2, corta assim de centímetro a centímetro, põe num copo d'água grande e deixa à noite. De manhã você tira o quiabo, joga fora e bebe aquela água com aquele líquido e chama de baba. Não foi baba, o quiabo não tem boca para babar e ficar babando. É um legume, aquilo ele tem uma força, a água fica gostosa, pessoal.
De vez em quando eu faço isso, mas gosto mesmo. Quando eu esqueço, eu não faço. Também não é todo dia, mas já fiz várias vezes. Continuando aqui agora. Então, qual é a vontade de Deus? Aí Jesus fala: e a vontade do Pai que me enviou é esta. Olha que bom que Jesus dá a explicação. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Irmão, quantos irmãos às vezes saem da igreja, entra numa aventura amorosa suja por aí, fica com vergonha e não volta mais. Saiu da vontade de Deus. Se ele voltar e pedir perdão, Deus perdoa. E se ele for sincero, Deus levanta ele na hora. Ele vai voltar a ser uma bênção. Mas aí vai se desviando, morre. Sabe para onde ele vai? Para o lago de fogo e enxofre. Poderia ir para o paraíso de Deus. Já era da igreja. Faltava só acertar alguns pontos. E Deus entende a nossa fraqueza. Ele nos fez, sabe de tudo. Aí a vontade de Deus é que todos aqueles que Ele me deu, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Se você ficar com Jesus, no último dia você vai ressuscitado. O último dia da oportunidade, porque um dia desse Ele vai vir arrebatar a igreja e vai levar a gente. Mas antes de levar a gente, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os mortos em Cristo vão ficar lá. Vai ressuscitar para quê? E já vão para o sofrimento, aí vão ficar lá. Até um dia que vão ressuscitar também para o juízo eterno. E aí nós vamos subir com Jesus. Ele disse: a vontade dele é que todos aqueles que me deu, nenhum se perca, e que o ressuscite no dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho, que entende que Jesus é o Filho de Deus, e crê nele, tem a vida eterna. Irmão, todo aquele, se você chegar a entender a importância do Senhor Jesus, o que Ele fez em seu favor. Olha, essa madrugada eu estava orando, eu chorei bastante, que estava tão gostosa a oração. Você vai chorar também. Mas Deus, mas que coisa linda! Como o Senhor me amou desse jeito. Todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. 2 vezes ele fala sobre ressuscitar. Para que eu ressuscite, e agora ele garantiu: eu ressuscitarei. Com Jesus você está tranquilo. Se o seu tempo de partir vai chegar antes dele voltar para acabar com tudo. Mas graças a Deus, que se acontecer, nós vamos ficar muito bem com Deus até o dia que Ele vai nos ressuscitar. Ele garantiu 2 vezes. Pode escrever que é verdade. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Murmurando de Jesus: que negócio é esse? Ele é pão. Aí ele diz aqui: e diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele descido dos céus? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: ele conhece tudo que é murmuração. Às vezes a pessoa fala escondidinho lá no gabinete. Ele diz que aquilo for falar no gabinete, no dia do juízo vai ser apregoado em cima do telhado. Todo mundo vai ouvir. Não há uma pessoa que não vai ouvir. Olha o que o Joãozinho aqui e a Maria combinavam lá, escondido, ninguém sabia. Aí, nossa, mas Joãozinho e a Maria, eu não podia acreditar nisso. Acredite que vai acontecer. A própria voz lá passando a imagem para todo mundo. Isso Deus sabe para fazer isso. E diziam, responde Jesus: não murmureis, não é Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele descido do céu? Respondeu Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Presta atenção, ele sabe de tudo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Infelizmente tem pessoas que não vão ser salvas. Quando não gosta de mim, eu disse: Deus, que vá para outro pregador, que pode ser que ele se salve lá. Porque só em pensar numa pessoa passar a eternidade toda, sabe quantos anos é a eternidade? Nunca vai ter fim. Daqui a trilhões de anos, vezes trilhões de anos, vezes trilhões de anos, trilhões de vezes, multiplicado por trilhões de vezes, é a mesma coisa. Morreu sem Jesus, lago de fogo e enxofre, que é o suplício eterno. É um abismo sem fundo, sempre estará caindo. Morreu com Jesus, andar de cima,
Quem quer andar de cima é paraíso de Deus. Você nunca vai sair da felicidade lá do paraíso. É eterna essa felicidade. Ele continua dizendo assim: mas ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer. Então fala: Deus, me leva até Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero saber quem é o teu filho. E ele continua aqui dizendo: está escrito nos profetas. Aqui ele fala ressuscitar. Olha, é outra vez ressuscitar. Ninguém pode vir se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. 3 vezes ele fala isso aqui. Amigo, vai acontecer, graças a Deus. A Bíblia diz que quando Deus fala 2 vezes uma coisa, é que tem pressa. Aqui falou 3. Ele tem pressa que você aceite, você não se perder. Não, um dia eu vou pintar e bordar, aí quando eu ficar um cacareca eu venho. E se Deus não trouxer a você? Você não virá. Ninguém pode vir a mim. E se um vier sem Deus, o Pai trazer ele, então Jesus mentiu. Jesus não mentiu, não. Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Continua dizendo aqui: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Isso é verdade. O ensino espiritual que eu dou para você não vale nada. Eu estou sendo só usado por Deus. Mas Ele é que vai falar o seu coração, que você vai entender aquela palavra, que vai saltar os seus olhos. Aí você está sendo ensinado por Deus. Todos serão ensinados por Deus. Ele só ensina o que vai ser útil para você, porque Ele tem presciência. Ele sabe o que vai acontecer com você enquanto você estiver aqui no mundo. Então já prepara agora para você ser um vencedor. Aí ele diz aqui: está escrito nele dos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Tem que ouvir do Pai. Tem que aprender do Pai. Você vê Jesus. Todo aquele que não tem exceção. Nós estamos perdendo a nossa grande oportunidade. Principalmente aqueles que estão deixando para amanhã para se santificar e buscarem a Deus e servirem a Deus. Continuando: não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Nunca ninguém viu Deus Pai. Ele é um fogo consumidor. Só no céu que não vão poder vê-lo, já com corpos glorificados. Na verdade eu digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amigo, se crê em Jesus, começa a se ver Jesus, está garantida a vida eterna para você. Mas uns vão ter a morte eterna. Aí ele disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Só para hoje agora,